Salve galera, boa noite, seja bem-vindo ao Papo de Oficial de Justiça. Meu nome é Christian Didier, eu sou oficial de justiça. Vamos à abertura do nosso canal e aí eu tenho novidades para vocês. Hoje a pegada é diferente, beleza? Vamos lá! Beleza, galera? Gente, é o seguinte, eu sou um fã natural da atividade policial. Eu acompanho lá no meu perfil do YouTube, tem 300 mil canais de polícia de São Paulo, daqui do Norte, lá do Nordeste e assim sucessivamente. Eu vou acompanhando cada uma das atividades, acho muito legal. Dentre essa minha curiosidade, eu sigo o canal de um cara que é o Alisson, que tem um canal chamado Polícia e Ação. Deixa eu jogar aqui logo para vocês o Polícia e Ação. O Alisson, o trabalho do Alisson nesse canal é um trabalho voltado a fazer reacts, tá? Ele pega vídeos também dos canais de polícia, ele sai acompanhando também, e aí ele faz ele tece comentários. Eu, quando comecei a acompanhar o canal do Polícia e Ação, foi lá, ele ainda estava fazendo alguns reacts de vídeos da polícia americana, muito interessante, chamou a atenção. Na verdade, naquela época foi meu filho que convidou, mostrou o canal, que ele sabia que eu curtia, e aí eu passei a acompanhar. Daí então ele entrou nos fazendo reacts de vídeos nacionais, e eu tenho desde então acompanhado. E aí o que acontece? Numa dos vídeos de Alisson que eu estava assistindo, um vídeo da patrulha, dos patrulheiros de Curitiba, da qual, gente, ó, só um detalhe aqui, viu? Vou abrir um parênteses, já sou inscrito no canal do Alisson, como eu disse, tá certo? Esse vídeo eu já tinha curtido. Por que não está curtido? Ah, é porque estava curtido, não sei porque não está curtido de novo, não tem problema. Mas aqui também, não, o do Alisson está curtido, do polícia, o deles aqui não tá. Tá, o dos patrulheiros eu já estou inscrito, tá certo? Já curti o vídeo deles. O do Alisson estou inscrito também há bastante tempo e curti aqui o vídeo deles. Recomendo a vocês que curtam o canal do pessoal para prestigiar. Beleza, gente? Então vamos lá. O canal do Alisson, ele tem uma pegada de falar sobre a doutrina policial, falar sobre abordagem, fazer algumas observações e tudo mais, e sempre nessa ideia da valorização da atividade policial, que é algo muito legal, um diferencial extraordinário, mostrar a polícia sobre uma ótica diferente, que a gente vive num país hoje que o pessoal tende a falar mal da polícia e tudo, dá uma generalização. Isso não é só a polícia não, viu? Todo oficial de justiça é corrupto, o oficial pega toco, busca e apreensão de carro, pronto, aí que é o enxame, porque diz que o cara faz ali, recebe dinheiro do banco, recebe dinheiro de todo mundo, é uma onda. Então, na mesma pegada policial, e aí tem essa cultura de menosprezar ou de imputar a todo e qualquer servidor público o fato de ser corrupto, quando isso não é verdade. Como em todo grupo tem as suas bandas ruins, tem os seus pedaços ruins, tem gente ruim, tem sim policial corrupto, tem sim oficial de justiça corrupto, tem sim político corrupto, tem sim advogado corrupto e por aí vai. Tem corrupto em todo lugar. Tem gari corrupto, tem funcionário público, tem policial civil corrupto, tem corrupção sim, tem gente ruim. Mas na sua grande maioria, essas categorias são de pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que fazem seu trabalho com dedicação, com empenho, com honestidade. Em vários vídeos que a gente vem aqui, dá orgulho de ver a galera indo lá e fazendo cumprir o seu dever, o seu papel de forma extraordinária. E essa é a ideia sim. O canal do Alisson tem essa característica, tem mostrado isso de uma forma muito acentuada. Está aqui o meu aplauso, meus parabéns para ele. Sou seguidor sim, admiro o trabalho dele. Não é à toa que tem um número estúpido de seguidores e muito legal esse papel. O serviço público, os oficiais de justiça agradecem esse trabalho e eu espero fazer um trabalho tão legal quanto o dele, beleza? Então vamos lá.
Nessa pegada, esse vídeo especificamente que o Alisson comentou me chamou a atenção para alguns fatos. Qual é a ideia do nosso canal? A ideia do nosso canal é comentar sobre questões jurídicas, sobre aspectos jurídicos das coisas, e normalmente eu fazia isso dentro do âmbito do oficialato de justiça. Mas aí eu decidi começar a pegar alguns pontos desses questionamentos para trazer para vocês. Eu acho que é muito legal. Se você curte essa ideia, dá o ok aí, dá o legal, dá o joia, e se inscreve no canal, manda sugestão, traz vídeos, aponta vídeos aí pra gente pegar, pra gente tratar desse assunto. Teve um vídeo que falou sobre alguma coisa, nesse mesmo vídeo estava acabando de ver que Alisson lá no final fala sobre uma postagem numa rede social, sobre uma diligência, sobre uma operação que eles tinham feito lá na busca e apreensão de um veículo. Então, nesse vídeo surgiu várias questões que podem ser muito discutidas, vai ser muito legal. Então, a questão do desacato ao policial militar, aí, o desacato ao servidor público no exercício da sua função, será a pauta desse vídeo de hoje. Também nesse vídeo tem a questão da filmagem do servidor público no exercício da sua função, atuação. O Alisson falou sobre essa questão da imagem, que cabe um processo. O policial também fez uma advertência à mulher aí no vídeo que poderia processá-la caso ela usasse de forma inadequada, indevida a imagem dele. Então fica essas questões, fica esses pontos que a gente vai discutindo. Eu acho que é um ponto interessante, e aí você vai sugerir, você vai dizer se você curtiu, se não curtiu, e se o caminho é esse, tá certo? Olha, não tem canal de oficial de justiça com muita gente. Eu estava olhando essa semana e eu ri. Quem mais tem gente no canal desses canais de oficial de justiça tem 5.000 pessoas. Então, ajuda, contribui, divulga se o conteúdo é legal, manda sugestão. Estou aqui para a gente ir se adequando, vamos fazendo. A ideia é fazer um trabalho legal junto com vocês, beleza? Vamos lá. Então, nesse ponto do vídeo do Alisson aqui, você vai ver o seguinte... Mano, por eu mesmo filmar, sabe? Que tipo, pra mim tá suave. Vamos lá. Aqui, especificamente, a mulher tá filmando o policial aí, ó. Vamos lá pro vídeo de origem, que eu acho que fica mais legal, é aqui. Ela tá filmando. Acho que legal que ele fala isso. Primeiro ele fala que você acha que você me intimida tirando foto e tal. Depois ela diz que é advogada. Ele pergunta também, você acha que me intimida também pelo fato de ser advogado? Não tenho medo de advogado. Só tome cuidado com essa sua foto, porque eu ainda posso processar, você saber? Se você usar de forma indevida. Eu tô agindo dentro da lei. Você estava no celular e estava sem o cinto. Eu tô agindo dentro da lei. Então tá bom, eu tô fazendo uma multa para dizer que você tá assumindo que tá na... Ponto, chefe. Beleza. Que bom, chefe. Ainda bem, chefe. Já se tem medo de advogado? Já se tem medo de advogado? Já se alguém aqui tem medo de advogado? Ah, sim, vamos lá. Opa. Você falou? Ó. Você falou? Você tá presa agora. Ô, Chico, pode algemar ela. Falou de policial, pior que bandido. Pode algemar ela. Ah, muito legal. Policial é pior do que bandido. Esse é o ponto do vídeo, o ponto alto do vídeo, é o que a gente vai tratar hoje. O Alisson comenta isso aqui, tá certo? Ele adianta um pouquinho. Você tá assumindo que tá na... Bom, chefe. Beleza. Que bom, chefe. A mulher tá pistola, mano. Pode ser. Já se tem medo de advogado? Já se tem medo de advogado? Ô, mano, as pessoas têm um conceito de que, tipo, eu não sei. Ele vai falar que as pessoas têm esse conceito de que a gente tem medo de advogado e pau, Mas é interessante, veja, ó, é engraçado que nesse ponto existe uma diferença entre o papel policial e o papel... Embora tem muitos policiais, como é o caso de Alisson, salvo engano ele é graduado em Direito, se não é graduado ele estuda Direito. Desculpa. Mas no caso do oficial de justiça, é engraçado que
pelo menos no estado que eu atuo e na grande maioria dos estados, o cargo de oficial de justiça, ele é um cargo específico que o requisito necessário ao seu exercício é a graduação em Direito, ou seja, só exerce o cargo de oficial de justiça. Óbvio que isso, de um tempo para cá, ainda existem alguns oficiais que não são dessa época, mas hoje os oficiais mais novos, todos eles são obrigatoriamente graduados em Direito. Então a gente tem muito oficial de justiça que já exerceu advocacia, que já exerceu outras funções da área jurídica e também exerce. Eu mesmo já vinha de Ministério Público, já vinha de Tribunal de Justiça, e aí chegou o oficialato. E aí é engraçado que, veja, isso que acontece com o policial acontece com a gente também. Eu lembro de recentemente ter feito uma diligência, o advogado vem cheio de intimidação e tal, querendo enquadrar o cara. E assim, eu não digo, você acha que eu tenho medo de advogado? Normalmente eu não uso isso não, mas eu normalmente rebato o cara, coloco o cara no lugar dele, dentro dos aspectos legais. Eu lembro recentemente, no caso de busca e apreensão, que o cara disse assim, eu entrei com ação revisional. Eu digo, beleza, bom pro senhor, mas assim, só lembrando ao senhor que a ação revisional de contrato, ela não suspende, ela não impede a concretização, a realização da busca e apreensão. Ou seja, então, quando você trata com alguém que é da área, que entende o processo, fica mais difícil. E aí é engraçado porque o que eu estou observando é que esse tipo de intimidação acontece em todo lugar, não tem jeito não. Mas vamos seguir, beleza? Cara, de achar que policial tem medo de advogado, policial tem medo de não sei o que, cara, e tal. Mano, se você tá trabalhando corretamente, cara, pra outro... O que o cara falou? Advogado? Você acha que alguém aqui tem medo de advogado? É? O que você falou? Você falou? Você tá preso. Desacato. Oi, Chico. Beleza, gente, vamos lá. O papo de hoje, o objetivo do vídeo de hoje já vai se demorando, é justamente o crime de desacato. Código Penal, artigo 331, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Tá, duas explicações muito rápidas. A configuração desse crime se dá, Alisson fala lá com muita propriedade e eu estou falando para você aqui, ela se dá funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. O que quer dizer em razão dela? Que mesmo que o cara não esteja trabalhando, mas se ele sofreu algum tipo de insulto, de agressão em razão da sua atividade, ele está configurado o crime de desacato do mesmo jeito, entendeu? No caso aí, vamos supor que o cara não tivesse serviço, mas o cara conhecia ele, disse que ele sabe que ele é policial. Todo policial é ladrão, todo policial é bandido e tudo mais. Mesmo que o cara não tivesse serviço, estava configurado o crime de desacato do mesmo jeito. Porque o crime de desacato não é contra a pessoa, mas é contra o poder público, é contra o Estado, é contra o poder que detém o Estado. Por quê? Porque esse poder é soberano, esse poder é o poder mais nobre, porque esse poder advém do povo. O povo, quando através do sufrágio universal, através do voto, através das eleições, elegem representantes que administram, que organizam, que atuam na administração pública, os servidores públicos que são obrigados a fazerem concursos públicos para ingressar nessa carreira, que tem que obrigatoriamente ter uma conduta ilibada, ter uma reputação ilibada para assumir os seus cargos. Para quem não sabe, embora muita gente fale mal de servidor público, chame eles de tudo, imputa a eles toda a sorte de desgraça, quando a gente vai assumir cargo público, os concurseiros de plantão, tem que apresentar certidão negativa dos órgãos da polícia, do criminal civil, da fazenda pública, do diabo a quatro. É meio mundo de documento que mostra a integridade, a inteireza, a hombridade, a reputação limpa daquele que vai assumir o cargo público. Então, é isso. O crime é justamente sobre o poder do Estado, beleza?
Só que tem umas coisas interessantes. Eu separei aqui 3 pontos bem legais. O primeiro deles é esse aqui. Essa matéria aqui da Jus Navigante, ela coloca assim, ó. Desacato ainda é crime no Brasil? Ela fez isso aqui, esse artigo, ele é de 2018, mas ele faz referência a um julgado do STJ que aconteceu em 2016, onde uma das turmas do STJ havia decidido que o crime de desacato não mais existia no ordenamento, não mais era compatível com o ordenamento jurídico naquele momento. Por quê? O Brasil é signatário de um tratado internacional, que é o Tratado Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, certo? É um pacto de direitos humanos e que ele traz algumas questões sobre o direito, a liberdade de expressão. E naquele momento os ministros que fizeram o julgamento daquela situação entendiam que o crime de desacato não se alinhava com esse direito, com essa liberdade de expressão, e logo entenderam que o crime de desacato tinha se tornado inconstitucional, ele estava incompatível com a Constituição. Por que com a Constituição? Porque os tratados internacionais sobre direitos humanos são inseridos ou entram no ordenamento brasileiro supraconstitucionalmente ou basicamente na mesma linha da Constituição. Em algum outro momento a gente conversa sobre isso de forma mais detalhada para a gente não se estender. Então, ele entendeu dessa forma. Então ficou essa dúvida, aquela confusão, em que pese aquela decisão ter sido dada pontualmente naquele processo, naquela situação, aquela decisão teve repercussão e poderia atingir outros processos, outras situações que chegassem ao mesmo contexto. Então foi uma longa discussão por aquele tempo. Mas, vamos lá. Acontece que em 2018 mesmo, chega ao STF um pedido de habeas corpus contra um cara que cometeu desacato contra militares. E aí o que acontece? Esse habeas corpus, ele serviu para haver uma decisão sobre isso, porque uma das alegações do habeas corpus era que o entendimento do STJ era que o crime tinha sido descriminalizado, ou seja, tinha deixado de existir, que ele era inconstitucional. E aí o STF afirma ou confirma a constitucionalidade. Ainda é um julgado pontual em um habeas corpus, não teve repercussão geral, mas o tema já fica aí mais esclarecido. O ministro que fez as ponderações foi o Gilmar Mendes. Eu vou trazer aqui alguns pontos interessantes sobre o que ele fala, a exemplo do que destacou ainda que é essencial para a configuração do delito de que o funcionário esteja no exercício da função ou estando fora, que a ofensa seja empregada em razão do ofício dele, como eu já mencionei há pouco. Tá? Para o ministro tipificar desacato não afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos. O artigo 13, segundo ele, dispõe claramente que o exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão deve assumir responsabilidades ulteriores. Perfeito! Rapaz, olha, eu não sei por que cargas d'água aqui no Brasil, as pessoas acham que as garantias constitucionais, que os seus direitos constitucionais devem se sobrepor, prevalecem de forma absoluta sobre tudo. Tem um ditozinho, um jargãozinho popular, algo que diz assim, que o pessoal gosta de usar, que diz: o seu direito termina onde começa o direito do outro. E é exatamente isso, pô. É exatamente isso. Os direitos e as garantias, eles são dados a todos, eles são absolutos, eles são erga omnes. Então, todos têm os mesmos direitos. Então, não há como falar em absolutismo dos direitos. Por quê? Porque o seu direito ele pode se limitar ao meu direito. E as garantias e os princípios constitucionais, eles não se conflitam, eles são ponderados e podem ser considerados. Então, veja só, no caso em questão, é o seguinte: você tem liberdade de expressão? Tem, meu filho. Você pode dizer o que você quer, mas preste atenção. Cuidado com os limites daquilo que você vai expressar, porque a partir do momento que você atingir
a honra, a liberdade, a imagem e os outros princípios das outras pessoas, você será penalizado. E não é diferente com o servidor público, porque deveria. Pelo contrário, aí é que deveria ser onde a ponderação deveria pender mais para o lado da penalização de quem ofendeu. Sabe por quê? Porque o servidor público está representando, como eu disse, o poder estatal, o poder dado ao Estado através do próprio povo. Beleza? Então, vamos lá. Essa decisão dele foi extraordinária. Mas veja que essa questão, que esse ponto do desacato é algo que não para por aí. Já temos aqui uma notícia da Conjur também, agora de 2020, ao dia 12 de janeiro, dizendo o seguinte: sem dolo específico, reação explosiva não caracteriza crime de desacato. Isso é um julgado da 8ª turma do TRF da 4ª região. Eu não lembro o TRF da 4ª, eu não lembro de onde é. Mas depois eu coloco aí nos comentários para você, tá? E aí o cara está dizendo o seguinte: ora, se o cara não teve a intenção, se ele não teve o dolo, se ele não teve o propósito de oferecer, se ele só falou aquilo por raiva e tudo mais, não há que se falar em crime de desacato. Aqui, ó, o crime de desacato existe dolo específico, que consiste na vontade de ofender, de humilhar, de causar vexame, de desprezar o funcionário público em razão das suas funções. É engraçado, é interessante. Quando eu vejo uma situação como essa da senhora aqui, eu fico pensando no seguinte: quer dizer, tu estava errada, estava com o teu veículo estacionado no lugar errado, estava sem cinto de segurança, estava falando no celular, você está toda errada e você ainda se sente no direito de querer intimidar, de querer fazer aquele que está cumprindo com o seu dever, com sua atividade, se sentir constrangido, querer de alguma forma coagir. É sempre um jeitinho brasileiro: eu conheço Cicrano, Beltrano, não sei o que e tal, para tentar inibir ou fazer com que o servidor deixe de cumprir a sua função nos estritos limites legais. Ele falou muito bem, ele foi muito preciso, ele disse: eu estou agindo dentro da lei, ele está agindo dentro da estrita legalidade. O que é que a Constituição fala? O que é que a Constituição fala? Olha lá, ó. CF. Em relação a você, cidadão comum, do dia que anda no seu dia a dia, ó. Artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. No caso da jovem aí, amiga, sinto muito, tem uma lei que lhe proíbe andar sem cinto de segurança, tem uma lei que lhe proíbe andar sem habilitação, tem uma lei que lhe proíbe de andar sem capacete, tem uma lei que lhe proíbe de andar com criança em motocicleta, tem uma lei que lhe obriga a não dirigir com carro em determinada situação de conservação. Existe lei e você nesse caso você é obrigado. Você só não é obrigado se a lei não falar nada, se ela for omissa. Isso em relação ao cidadão. Em relação ao servidor público, sabe o que a lei fala? Vamos lá. Artigo 37. Artigo 37 da Constituição. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal, dos municípios obedecerá aos princípios de primeiro, legalidade. O servidor público só age dentro dos estritos limites da lei. É por isso que ele tem fé pública nos seus atos. Por quê? Porque ele está agindo, pressupõe que ele está agindo dentro da legalidade. Cabe prova do contrário? Tem servidor público que age legalmente? Tem, mas prioritariamente presume-se, há uma presunção de veracidade sobre o que ele está realizando. Presume-se que ele está agindo dentro dos limites da lei. E no caso específico aqui do pessoal lá do Paraná, eles estavam sim agindo dentro dos limites da lei. E aí você precisa respeitar, você não pode intimidar, você não pode constranger. E aí ela pagou, ela respondeu, foi presa, né, foi conduzida à delegacia, foi lavrado o flagrante de crime de desacato, e aí no final do vídeo ele traz esse comentário: assiste, curte lá. E é isso, gente. O trabalho de hoje foi esse. Espero que você curta. Foi um vídeo diferente. Estou aguardando a sua contribuição. Se você gosta desse conteúdo, se você achou interessante,
curte o canal, se inscreve, manda sugestão e a gente vai fazer outros vídeos nessa linha, tá bom? Grande abraço, valeu, foi ótimo estar com os senhores, ok? Beijo!